A indignação me fez tomar a decisão de expressar minha opinião sobre o que está acontecendo em nosso país. A que ponto chegamos? Após o fim do regime militar, o país passou às mãos dos corruptos, pessoas que ansiosamente e desesperadamente lutaram para obter a oportunidade de ter nas mãos o poder, mas não com a intenção de governar, de exercer a democracia que tanto clamavam nas ruas, mas sim de se apoderar dos dividendos do erário, bem como de bens públicos, como fez o petista Lula. Levou a adega inteira, objetos de decoração, etc., e até o crucifixo que ornamentava o palácio. É o fim. Pergunto: como tudo isso aconteceu? Como está acontecendo? Onde estão os nossos generais, coronéis, tenentes, sargentos, soldados do nosso tão querido e amado exército? Como os senhores se tornaram tão submissos ao ponto de serem comandados por civis indicados por governos corruptos? Será que hoje nos quartéis não temos mais comandantes como da época de 1964? Pessoas de atitudes mais enérgicas e intolerantes a esse tipo de governança que estamos tendo, onde tudo se corrompeu, com raras exceções no executivo, legislativo, judiciário e até na Corte Maior do STF? Já é sabido que nosso país nasceu corrupto, com a descoberta pelos portugueses que trouxeram para cá todos os malfeitores que existiam em Portugal. E pior, foram se multiplicando aos milhares. Há quem diga que também na era militar houve corruptos. Até pode ter havido, mas pelo menos todos os generais que assumiram o cargo de presidente deram prova ao contrário disso. Eis que seus patrimônios não foram acrescidos de qualquer valor advindo do erário público. Ao contrário, com o que aconteceu com os vagabundos que assumiram o poder após a tão sonhada democracia. O pior câncer foi implantado pelo PT, com início na era Lula, continuado por Dilma e na sequência por Temer. Conseguiram quebrar a maior companhia de petróleo que tínhamos no país e a quarta do mundo. Tudo em benefício próprio, ou do poder ou do seu patrimônio particular. Como pode um sujeito como Lula e outros mais, que não tinham sequer um gato para puxar o rabo, e hoje tem fortuna? Os filhos, então? Até catador de merda um era, e hoje é milionário. Isso sem contar toda essa corja que está presa e outros tantos réus já processados ou com processo em andamento. Senhores, vivi a era militar. Tinha exatamente 12 anos naquela época, 1964. Vivi com meus pais, em cidade do interior do Paraná. E, há 33 anos, ao seu final, em 1985, já era formado engenheiro civil, morando em Maringá. Nunca fomos importunados ou tivemos nossa liberdade cerceada. Trabalhamos, estudamos e construímos uma família sólida. Adquirimos bens com o suor de nosso trabalho. Só sofreu consequências naquela época quem já era bandido, quem não era patriota, quem era mercenário. Confesso, foi a melhor época que vivi nesse país, onde não havia ladrão, sequer de galinha. Não havia vagabundos encostando o umbigo nos balcões dos bares a qualquer hora do dia. Podíamos sair à noite e andar pelas ruas sem qualquer receio. Os únicos bandidos, assaltantes e ladrões que existiam eram os que se diziam que lutavam contra a ditadura. Lutavam por liberdade. Só que apenas os militares sabiam certo que liberdade era essa que esses vagabundos queriam.
a que demonstraram ao povo brasileiro depois de terem o poder nas mãos. Sempre digo que o único erro que os militares cometeram foi não ter feito a limpeza completa do país, expurgando todos esses que hoje aí estão, ou no poder, ou por ele gastando fortunas para o ter. Pisaram na cobra, mas infelizmente deixaram a cabeça. E para nosso azar, ela criou o rabo de novo. Por isso, num segundo momento, não se pode errar de novo. O grande desenvolvimento do Brasil em telefonia, energia elétrica e infraestrutura de transportes, principalmente a rodoviária, se deu no regime militar. Inclusive, quem fazia rodovias naquela época era o próprio Exército. Não havia brecha para os acertos financeiros atuais com empreiteiras. Com o passar do tempo, apenas 32 anos, esses canalhas conseguiram reverter o país à estaca inicial, ou seja, ao zero. Hoje vivemos num país onde traficante comanda cidades. Ladrões desde chinelos, celulares e outros mais estão por toda parte. Vivemos o medo de sair de casa. Perdemos a liberdade de ir e vir que tivemos tão bem na era militar. Hoje temos os ladrões nas ruas e os ladrões no poder. Infelizmente, nós somos que estamos presos, somos nós os presidiários, e não esses vagabundos que aí estão hoje estaqueando o país. Temos recursos de todos os tipos, em várias instâncias. Tudo em nome da democracia, do direito de defesa, com decisões as mais diversas possíveis. Vemos sentenças sendo compradas, inocentes presos e bandidos da pior estirpe soltos. Temos um tribunal superior, o que dá a última palavra, se submetendo a pressões políticas, ou em função dessa, apreciando recursos e tomando decisões equivocadas, até mesmo contra decisões acertadas de seus outros membros. O tal do ditado, a primeira turma manda prender, a segunda solta. É triste ver um ministro do STF tomar tantas decisões equivocadas, virando chacota nas redes sociais, julgando pessoas as quais, devido ao grau de amizade ou parentesco, deveria se julgar impedido, obedecendo aos próprios preceitos da lei. Mas não, esse sempre se coloca acima dela, acompanhado de outros petistas enrustidos, que lá foram colocados pelos governantes petistas e que estão de rabo preso pelo favorecimento. Quando um bandido, ladrão, é condenado em segunda instância por unanimidade, igual aconteceu com o Larápio, o Lula, a cambada sai às ruas dizendo que tudo foi combinado. O Alibaba e seus ladrões querem a todo custo que o chefe da quadrilha seja inocentado. Se acostumaram à arruaça e badernas livres de qualquer interferência das forças políticas para pôr um basta nisso. E se os senhores não se impuserem, meus queridos militares, logo eles vão invadir e tomar conta dos quartéis também. Já começaram a fazer, inclusive, vos dando ordem, vos comandando. Por fim, clamo aos senhores guardiões da pátria, comandantes do nosso querido exército brasileiro, inclusive os que hoje estão na reserva, tomem uma decisão firme e acertada enquanto é tempo. Não vamos permitir que nosso país afunde mais ainda, a ver cada vez mais o fundo do poço. Já passou da hora dos senhores deixarem de ser comandados por civis, levantar a cabeça e assumir o comando desse país. Chegou a hora é essa. Não existe mais tempo a perder. Prendam todos os vagabundos. Não permitam mais que daqui saiam para o exílio. Façam com que fiquem aqui. Use a mão de obra deles mesmo e construam enorme prisão em local ermo, deserto, onde não exista qualquer tipo de comunicação. Vamos fazer esses miseráveis apodrecerem na prisão, a pão e água. Fechem
tudo que existe hoje, Câmara dos Deputados, Câmara de Vereadores, Senado Federal, e faça uma limpeza no judiciário e também nas universidades, onde existem muitas cobras dessas que hoje apoiam esse regime, deixando somente os de boa índole e que honram a nossa pátria amada. Hoje está mais fácil que antes de fazer isso, porque os babacas que estão aí com bandeiras vermelhas podem ser presos todos de uma só vez. Basta anunciar que terá transporte grátis e pão com mortadela, que todos aparecerão igual ratos para apanhar o queijo que está na ratoeira. Muito fácil. Por fim, pela minha idade, 65 anos, eu talvez não vou ver esse país ser um verdadeiro país. Apesar de termos tudo para isso. Temos riquezas incalculáveis e áreas férteis em abundância. Mas sonho esse país para meus filhos e meus netos. Um país de progresso, onde um dia poderão dizer com orgulho que são brasileiros e serão respeitados no mundo inteiro, ao contrário do que somos hoje, onde na maioria das imigrações somos tratados como bandidos. Os senhores também vivem aqui, têm filhos, netos, e por eles também creio que almejam o melhor. Então vamos à luta. A hora é agora. Não espere o amanhã acontecer. Por favor, tome o poder nas mãos e faça esse país novamente entrar nos trilhos. Vamos acabar com esse povo que hoje aí está, acabando conosco de uma vez. Por favor, conto com vocês. Muito obrigado.